Olá, amados, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou Ismael Freire e você está no canal Comentando o Apocalipse. E o nosso comentário de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 5. O Satanás que salva o Espírito. Queridos, há uma confusão no meio religioso quando você diz que não existe um Satanás como um ser mitológico de chifre e caudas. Eles dizem, mas Paulo entregou um jovem a Satanás. Então hoje nós vamos entender, à luz da Bíblia e da revelação no Espírito, que Satanás é esse que Paulo entregou este rapaz. Porém, antes nós temos que entender o que significa Satanás. Se você não entender isso, você não vai entender nada a respeito desse assunto. Então vamos primeiro em 2 Samuel, capítulo 24. Preste atenção no que diz isso aqui. 1 Samuel, capítulo 24. A ira do Senhor, a ira de quem? Do Senhor. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo. Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Betseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então, diz que a ira do Senhor voltou a se acender contra Israel e o Senhor, a ira do Senhor, fez que Davi fizesse um censo e numerasse todo o povo de Israel e Judá. Agora preste atenção numa coisa. O mesmo texto em Crônicas dos Reis, 1 Crônica 21, que é a crônica dos reis, a história dos reis, a mesma história contada. Vamos acompanhar a mesma história. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide, numerai a Israel, desde Betseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número dele. Quem foi que incitou a Davi a numerar o povo, a fazer o censo? A ira do Senhor. Ou Satanás. Esse texto é o mesmo texto de 2 Samuel 24. É o mesmo texto. Só que aqui agora, em vez de dizer que a ira do Senhor, está dizendo que Satanás. Por quê? Quem era o Satanás na história? A ira do Senhor. O próprio Deus. Por quê? Porque a palavra Satanás, Satã, não é um nome próprio, é um adjetivo. Satã, Satanás, significa opositor, um adversário, aquele que é contra uma ideia, um pensamento ou uma atitude. Aquele que é adverso. Esse é a tradução e o sentido da palavra Satanás. Não um bicho de chifres e de caudas que está na terra para atormentar os crentes, perseguir os cristãos. Veja mais um relato que está em Mateus 16, 21 em diante. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha vir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principados dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Pedro agora repreende a Jesus. Ele é contra Jesus. Ele é contra o que Jesus está falando. Ele não aceita, ele está adverso àquilo que Jesus está falando. Ele começa a repreender e dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. De maneira nenhuma isso vai te acontecer. Porém, voltando-se, disse a Pedro,
atrás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Não entende nada das coisas espirituais, mas só entende das coisas carnais. Pedro era algum Satanás? Ou, como a religião diz, Satanás entrou em Pedro? Não. Pedro estava ao contrário do que Jesus estava falando. Jesus falou que era importante que ele entrasse em Jerusalém para que se cumprisse as profecias, que ele seria preso pelo sacerdote, iria sofrer, ia ser crucificado. De maneira nenhuma, Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade de ti mesmo. Então agora, compreendendo todo o contexto da palavra Satanás, todo o seu significado, vamos lá agora em 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Entenda uma coisa, provavelmente esse rapaz, ele era um judeu. Por quê? Porque aqui Paulo diz que nem no meio dos gentios essa fornicação tem nome, se nomeia. Então ele dá um destaque. Como é haver quem possua a mulher de seu pai? Tais soberbecidos, e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, e espírito aqui com letra minúscula, é uma ideia, é um pensamento, é um ensino. Já determinei como se estivesse presente, que o qual tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz: seja este tal entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Para aí. Se Paulo entrega esse rapaz a Satanás, se esse Satanás é de chifres e caudas, então quer dizer, levando o texto ao pé da letra, literalmente, que Satanás tem o poder de salvar o espírito. Se é assim, não é tão importante a salvação do espírito? Para quem acredita que o espírito ainda não é salvo, não é tão importante assim a salvação do espírito? Então, por que esses tais religiosos que pregam isso não entregam o seu corpo a Satanás para que seus espíritos sejam salvos? Isso não tem lógica. Isso não faz sentido nenhum. Agora preste atenção numa coisa. Entenda o que eu vou te dizer. Quem eram os opositores do evangelho que Paulo pregava? Quem eram os adversários do evangelho da graça que Paulo pregava? Os próprios judeus. Não era Roma, eram os próprios judeus. Paulo mesmo era um que perseguia. Tinha carta branca para perseguir os cristãos. As pessoas que estavam na seita do caminho. Paulo pega esse rapaz que praticou um ato de deitar com a mulher do teu pai e entrega na mão dos judeus. Manda entregar na mão dos judeus. Diz, olha, bom, não tem jeito. Então vamos fazer o seguinte. Pega esses rapazes e entrega na mão dos judeus, dos nossos patrícios. Entrega ele lá. O que aconteceria com esse rapaz? Esse rapaz seria preso, julgado, condenado e morto, porque assim era a lei de Moisés. Ele seria julgado segundo a lei de Moisés. Então, certamente esse rapaz iria morrer. Mas ele, sendo um eleito do Senhor, quando Cristo voltasse em sua parúzia e reivindicasse os espíritos que estavam no inferno, no Sheol, no Hades, que é a mesma coisa, esse espírito já estaria salvo com o Senhor. Entende isso? Nada a ver um bicho de caudas, de chifre, sabe, que, olha, vai salvar o espírito, entrega a carne que vai salvar o espírito. Não, nada disso. Entregue aos judeus, que é adversário, a Satanás do evangelho que nós pregamos.
E ele vai morrer pela mão dos judeus porque vai ser julgado por eles, segundo a lei de Moisés? Já que eu prego a graça e você acha que graça é libertinagem, entrega então eles na mão dos judeus. Eles irão matá-lo, mas em compensação, ele sendo um predestinado, ele sendo um salvo em Cristo, o teu espírito vai estar dormindo no Hades, no Sheol, no inferno, e quando Cristo voltar, Cristo reivindicará o seu espírito e estará com ele na glória. Essa é uma interpretação, queridos, que faz muito mais sentido do que acreditar num Satanás de chifres e de caudas que está aí atormentando o povo de Deus. Se esse entendimento foi útil para você, dê o teu like, curta, compartilhe, ative o sininho, assine o canal. Vamos fazer essa palavra correr? Graça e paz.